Iniciando mais um talk show, hoje aqui no Além da Página, nós estamos falando sobre a importância para os médicos saberem seus deveres através do direito. Para isso nós trouxemos uma pessoa que vai explanar e vai nos dar uma aula um pouco sobre isso. Doutor, seja muito bem-vindo, mais uma vez agora no novo formato, aqui com a gente, onde o senhor vai poder falar um pouquinho coisas que o senhor já começou a trazer na matéria dessa última edição, né? Falando sobre o direito voltado para a área da medicina, que é tão importante, principalmente nós estamos inseridos numa cidade que hoje a medicina é referência. Seja bem-vindo, doutor. Obrigado, Rodrigo, pelo convite. É uma honra estar aqui com vocês. Espero, dentro das pessoas que vão nos ouvir, conscientizar o que pode prevenir, o que pode ser ter o cuidado no exercício secular da profissão na área da ciência, não só da medicina, como também odontológica, de outras profissões de responsabilidade civil, penal, né? Maravilha. E contratual também, né? Que muitas vezes tem essas relações. Com certeza. E dando as boas-vindas a Lari. Primeiro episódio dela aqui com a gente. No novo formato, que legal, né? Tô feliz demais de estar aqui. E começando com o Dr. Delben, gente, que honra. Sim. Maravilha. Um prazer, Dr. Delben, de estar aqui. Prazer é todo meu estar com essa dupla dinâmica aqui. Seja bem-vindo, então, Lari e doutor, mais uma vez. Obrigado, vamos lá. Doutor, então, para a gente começar a explanar um pouco sobre esse assunto, vamos falar um pouco sobre a responsabilidade na atividade médica. Quando nós falamos sobre isso, acaba sendo um tema muito amplo, né? Mas, para a gente começar exatamente o que significa essa responsabilidade médica e por que ela é tão importante na prática profissional atualmente? Primeiramente, o médico, quando recebe a sua credencial de habilitação profissional, ele faz um juramento dentro do Código de Ética. Então, a responsabilidade médica, ele tem que ter o cuidado como uma pessoa que vai cuidar da vida de alguém. Então, lá ele tem compromisso de responsabilidade, nunca negar o socorro médico para alguém. Ele nunca pode deixar de atender uma demanda de uma pessoa que está doente ou enferma, seja de um acidente, seja ele na sua atividade comum, quer dizer, está andando na rua, acontece um fato que necessita de um médico, está viajando de avião, acontece lá uma pessoa que sofreu um começo de infarto, um mal-estar no avião. Ele, como é um médico, ele tem que se prontificar a atender as necessidades. Então, isso é a sua responsabilidade como homem no conhecimento da ciência médica em atender a demanda das pessoas, seja ela remunerada ou não. Tá. Perfeito, Maravilha. perfeito. Doutor, com o avanço da tecnologia, né, e a mudança na relação médico-paciente, o senhor acredita que as questões jurídicas envolvendo a medicina se tornaram mais complexas ainda nos últimos anos? Eu acho que a tecnologia ela não tornou complexa, ela facilitou o exercício da profissão. Quer dizer, muitas coisas que antigamente o médico tinha que investigar, tinha que fazer a apuração, seja ela manual, seja ela de exames, tem todo. Hoje, a modernidade dos equipamentos facilita a interpretação do médico. Então, hoje, eu falo que os médicos de hoje são mais analistas de laudos do que do paciente. Exato. Os médicos antigos, eles já tinham a percepção na entrevista, nas mãos, ele conseguia identificar com facilidade as causas. Hoje, a maioria dos médicos identifica só analisando os exames. Então, eu falo assim que hoje nenhum médico dá um parecer para você sem os exames. Já os médicos mais experientes, mais antigos, eles simplesmente olhando, ele já sabe o sintoma, a causa. Os médicos hoje nem sempre sabem que o sintoma qual é a causa, então eles vão investigar. A tecnologia melhorou, facilitou muito o exercício da profissão deles. Tá. A possibilidade de erros é muito menor os erros. Então, se isso vai trazer consequências na área jurídica, eu acho que de menor grau. Tá, Perfeito, maravilha. legal. Agora, quando a gente fala um pouquinho sobre a responsabilidade civil, né? Vamos começar por ela. Em quais situações hoje que o médico ele pode ser responsabilizado civilmente por um dano ao paciente? Desde que se ele prometer um resultado no seu atendimento, na sua acompanhamento, ou eu prometo que você vai ser curado do câncer. Ele não pode prometer uma coisa que não está sobre o seu domínio. Então, essa responsabilidade é relativa. Tá. Mas, se ele promete fazer, eu vou fazer você uma boneca na cirurgia plástica, ou um boneco na cirurgia plástica, não vai te dar o defeito. Então, ele prometeu algo de resultado. E se no seu trabalho trouxe deformação ou consequência e abalo, ele vai responder civilmente
por esse erro, por essa falha, por essa promessa de uma situação que não tem. Né? A gente observa muitas vezes pessoas que fazem implantes atendendo um paciente que quer botar um implante além do limite. Tá. Sim. Né? Aí ele tem que ver o risco disso. Mas se ele se sujeita a isso, mesmo que ele possa prever isso em contrato, ele prometeu um resultado. E a gente vê que muitos implantes que foram colocados de forma não correta traz consequências ao corpo humano. A gente vê muitos programas de cirurgias plásticas aí que o outro médico tem que corrigir o erro do outro. Né? Exatamente. Mas nessas situações, por exemplo, a gente não vê muito hoje em dia um médico fazer um contrato com o paciente. Eu acho que Teria que ser obrigatório mesmo ou não, doutor? Como os riscos hoje são muito eminentes, e todo cidadão brasileiro hoje sabe que qualquer coisa ele vai buscar o judiciário, então a maioria dos médicos, das clínicas especializadas, que estão estruturadas, eles elaboram alguns contratos prevendo algumas situações que podem inibir umas responsabilidades. Não só isso, né? Então é muito importante o paciente analisar esse contrato com cuidado, porque muitas coisas ele vai permitir que pode trazer reflexo no seu procedimento. Sim. Né? É muito importante também que os médicos profissionais da área faça-se um seguro de responsabilidade civil para prevenir futuras indenizações por falhas no seu exercício da profissão. Né? Até a próxima pergunta doutor, como que o médico pode se resguardar, então, né, juridicamente, para evitar problemas civis e, principalmente, em caso de resultados que fogem ao esperado? Olha, mesmo que ele possa prever em contrato, nem todas as cláusulas que ele pode pôr lá, protegendo a sua, muitas cláusulas ser passíveis de nulidade dentro do Código do Consumidor, porque a relação paciente e médico é relação de consumo. Então, sempre o paciente ele é a parte mais frágil. Então, nessa responsabilidade, o médico pode elaborar um contrato? Pode, mas ele deve ser muito bem estruturado, muito bem amparado, para que esse contrato não seja também um contrato que pode ser anulável. Então, é muito importante que ele tenha um aconselhamento de um profissional experiente da área. Não é um profissional só advogado, tem que ser um especialista. Outro dia eu tive um relacionamento com um profissional da área que ele e a mulher são médicos. E ela resolveu deixar de exercer a profissão de médica e ela se especializou na área do direito médico para defender os médicos nos conselhos administrativos de medicina, nas áreas da primeira e nas segundas instâncias, né? Estudou profundamente como é o procedimento do exercício profissional da medicina e também foi buscar o conhecimento jurídico na aplicação do direito médico como o exercício do médico. E ela fez isso mais para poder atender o seu cônjuge, né, que é o seu marido médico. E no fim da história ela chegou à conclusão seguinte, ela se apaixonou pela profissão e ela começou a oferecer esse serviço aos amigos do marido dela, aos amigos dela da área do direito. Então é muito importante que o advogado na área médica seja um especialista, porque você tem que ter conhecimento não só no exercício da profissão do direito, na interpretação das cláusulas contratuais no exercício da profissão, mas também nos conselhos de medicina, onde você vai ser responsabilizado por algumas atitudes suas, dos seus erros, como também na área penal, porque muitas situações no exercício da profissão pode trazer reflexo na área penal. Maravilha. Doutor, e falando um pouquinho sobre essa responsabilidade penal, quando que essa falha profissional ela passa a ser tratada como um crime? Primeiramente, o crime ele não é assim, ele é um doloso. O crime doloso quer dizer sem intenção. Então você tem a imprudência, né, a imprudência na prática da atividade médica. Você tem também na prática a negligência do atendimento, ou seja, você teria que prestar um socorro rápido e não presta, deixa lá o paciente passando muita dificuldade, né, essa negligência, ou também na imperícia. O que é a imperícia? É você se prontificar a fazer um procedimento do qual você não tem conhecimento. Então, você responsabiliza por isso. Agora, o que mais responsabiliza hoje é aquela situação seguinte, quando você deixa uma deformidade física no corpo de alguém. Então, houve uma lesão, né, até quase que a gente não chama intencional, mas é uma responsabilidade objetiva. Já no exercício da medicina, aonde você corre risco, aonde você pode talvez estar num ambiente que você precisa
de um equipamento, o hospital não oferece o equipamento, onde você está numa ambulância, você não tem os equipamentos na ambulância para socorrer a pessoa corretamente, ele faz de tudo, mas não houve possibilidade, pode haver essas consequências, mas é muito menos grave, tem atenuantes nessa situação do exercício da atividade criminal doloso. Perfeito. Maravilha. Aí se houver mais alguma coisa para o senhor incrementar aqui, né, incluir, muitas vezes o erro então não é intencional, certo? Então, ainda assim o médico pode responder criminalmente? Sim. É o que a gente observa hoje, infelizmente, que a medicina ela deixou de ser um meio de relacionamento humano e ela passou a ser mais econômica. Quando o profissional exerce na área econômica, ele não avalia muito, ele corre alguns riscos no exercício. Então, hoje, tem algum paciente, outro dia tive um paciente do Mato Grosso que ele estava no plano de saúde, precisava fazer uma cirurgia do coração, e o médico especialista, que é vinculado ao plano, falou assim, eu só faço se eu tiver um complemento dessa remuneração. Então, ele está deixando de cumprir a sua função profissional, que ele está vinculado a um plano do qual, correto, que os planos hoje remuneram muito mal os profissionais especialistas. Então, a gente tem essa dificuldade. E muitas vezes, por uma situação dessa, você vai deixar o parente sem o cuidado de um excelente profissional, né? Tem isso. Até é interessante só, talvez não sei se fugindo do assunto, mas é porque veio o gancho, eu comentei com uma pessoa que o senhor estaria aqui hoje, e ela me fez essa pergunta. Quando você está com um problema de saúde, né, que não é estética, e você vai no médico, mas precisa se fazer um procedimento de estética, o médico pode, de fato, cobrar por fora? Primeiro, precisa ver se ele é o especialista da estética, tá certo? Segundo, se aquela estética, se for resultado de um reparo de um procedimento mais grave, ele não pode fazer isso, tá certo? Agora, precisa verificar, porque tem determinados, se for debaixo do plano, tem determinados planos que não dão a cobertura. Então, você faz, por exemplo, uma redução de estômago. Talvez o plano não quer te dar a cirurgia de estética para você tirar o excesso de pele, de gordura do corpo. Então, depende. Que se isso não tiver cobertura, o médico não vai poder fazer ou executar o serviço. Sim. Agora, se o plano tiver cobertura e o plano negar, a gente recomenda ao paciente buscar sempre uma recuperação disso na forma do Poder Judiciário, né? Tá, perfeito. Como a gente tem muitas vezes, por exemplo, hoje tem alguns planos de saúde que não oferece o atendimento de home care. Tá. Porque hoje nós estamos em São José do Rio Preto, um envelhecimento. Então, nós temos uma longevidade da população. Dentro da longevidade também tem a necessidade de demanda, não só dos cuidados sociais dos nossos idosos, mas nas necessidades dos cuidados de contenção desse paciente. Muitos idosos ficam por necessidade de um home care. Sim. O que é o home care? É um atendimento especial dentro da sua casa ou numa clínica especializada, com médico, fisioterapeuta, Todo um nutricionista, acompanhamento. os produtos e tal. E os planos têm negado, né? Então, isso, as pessoas têm que buscar esse socorro, principalmente o paciente, né, junto ao Poder Judiciário. Maravilha. Perfeito. Quais são os cuidados preventivos e documentais que o profissional deve ter para, às vezes, não se expor a uma condição de risco penal? O primeiro cuidado, ele tem que fazer toda a análise clínica do paciente com todos os exames necessários preventivos para analisar os riscos desse paciente que ele oferece. Porque talvez se algum médico, algum paciente talvez não pode se submeter a um tratamento, tem que se fazer um cuidado paliativo antes, preparar ele para fazer um tratamento. Então, esse é o primeiro cuidado. Dentro desses cuidados, o que acontece muitas vezes é que o médico está lá no plantão. Aí chega um paciente desse que tem que tomar atitudes rápidas, né? Tá. Eu lembro quando eu era jovenzinho, eu sofri um acidente de moto e eu tive uma fratura exposta e rompeu meu tendão de Aquiles, meu pé ficou pendurado. E o médico especialista que tinha que fazer a cirurgia não vinha socorrer. E aí o médico de plantão não teve outro meio a não ser ele fazer a parte que era do outro profissional. Felizmente, o médico que fez o tratamento foi um médico que realmente conseguiu
emendar o tendão de Aquiles, que hoje você pergunta para a medicina que é difícil fazer. Nossa, muito, doutor. Mas o profissional que estava lá de plantão, eu posso te dizer para você, Apto. foi muito corajoso, Muito. porque não era da competência Isso dele, dele, é. né? Mas ele viu a necessidade do paciente e ele teve a iniciativa de socorrer o paciente. Então, eu falo que até hoje, quando eu encontro na rua, eu dou um abraço nele. Então, esses cuidados é muito necessário, não só na prevenção do exame do paciente, análise do paciente, que a gente sabe que eles recebem todas essas instruções na sua formação, na sua qualificação, na sua residência, mas também é muito necessário que ele não só documente isso ao paciente, que ele tenha ciência disso, né? Que ele tenha ciência dos riscos que ele vai exercer em determinadas situações que corre risco, né? E o outro, não só isso, como também o profissional ter o seguro de responsabilidade civil, porque se caso for necessário, ele tenha uma cobertura para assegurar uma possível indenização. Maravilha. Perfeito. Então vamos entrar mais um pouquinho na questão de responsabilidade contratual, né? Então a relação entre médico e paciente também envolve um contrato, ainda que tácito. O que caracteriza essa responsabilidade contratual, doutor? Dentro da responsabilidade contrato é o exercício da profissão. Isso. Que aquilo que ele está se propondo a fazer, ele vai ter que responder por aquilo, né? Não adianta eu fazer um contrato que eu vou fazer uma cirurgia plástica se eu não sou médico da cirurgia plástica. Sim. Né? Exato. Eu, um outro tratamento. Então, todo contrato, ele tem uma base preventiva de deixar o paciente com as suas advertências das situações, os riscos que ele vai correr, né? Desde que esses contratos sejam realmente amparados dentro da regulação da nossa legislação pertinente que nós temos no nosso país. Tem alguns contratos que têm um exagero de cláusulas que não estão dentro da pertinência da legislação brasileira. Então, o maior cuidado que eu falo aos médicos, né? Primeiro, tenha um bom assessor jurídico especialista na área médica para elaborar um bom contrato. Tá. 2, seja cuidadoso na análise do paciente. Não pensa no paciente numa questão só econômica, pensa no seu êxito, né? Então, isso é muito importante. Perfeito. Doutor, o senhor tem algum exemplo que o senhor pode citar para nós, talvez de erros que acabam acontecendo muito quando não existe isso de fato, esses contratos? Infelizmente eu tenho. Já teve alguns casos que, principalmente hoje, quando tem o paciente do atendimento do SUS. Tá. O atendimento do SUS, ele é feito pelos postos de saúde encaminhados aos hospitais credenciados. Então, nos hospitais credenciados, esses atendimentos, infelizmente, não têm contrato. Então, todos os médicos que atendem os pacientes do SUS, eles só estão atendendo ali a demanda, os plantões, as necessidades, e a maioria dos atendimentos do SUS são problemas de saúde grave. Então, chega ali traumas, acidente de moto, tal. E o que acontece? Esses médicos têm que tomar alguns procedimentos. Muitas vezes, dá um medicamento não adequado, faz um tratamento não adequado, e o paciente fica, talvez, até em alguns casos, mutilados. Né? Ou a gente vê erros de cirurgias que era para cortar um dedo de um pé, corta o pé do outro, o pé da outra perna, e aí fica a coisa. A gente vê erros médicos que deixam instrumentos dentro do paciente. Então, todos esses maiores problemas hoje da área médica são os médicos que fazem o atendimento do SUS. E outros problemas que a gente vê muito na área médica também são os obstetras. Os médicos obstetras hoje não querem mais exercer a obstetrícia, porque realmente um parto gera problema. Eu tive um caso, por exemplo, de uma senhora que ela teve 3 filhos e os 3 partos dela deu problema. O primeiro parto dela deu problema na cesárea, o segundo parto também deu problema na cesárea, e o último parto dela, ela exigiu que o médico fizesse parto normal. Nossa. Tá certo? E aí deu problema também. O que aconteceu? Não tem como fazer uma exigência dessa. E o médico foi forçando, e ela foi pelo SUS. O que aconteceu no parto? Ela chegou lá, quem estava atendendo era um médico de plantão, no qual o médico de plantão era um residente, e ela, junto com o marido, e ela e o marido, forçando a fazer o parto normal. Meu Deus. E o parto normal sempre tem a força mecânica para fazer com que a criança saia. Nesse íntere de vai e vem, trocou-se o médico
que estava fazendo parte por um outro que entrou. Meu O que Deus. aconteceu? O médico que chegou viu que a criança tinha parada cardíaca, já levou direto para a UTI, fez a cesárea, tirou a criança. Mas o fato já tinha uma parada cardíaca numa criança, deu problema cefálico. E a criança está vegetando até hoje. Entendeu? Que eu tive que atender? Eu tive que atender o médico que entrou no segundo plano. Quer dizer, ele pegou o trauma do outro. Andando, exatamente. E ele sofreu consequência em todos os órgãos, nos conselhos, penal e administrativo. Doutor, tá. Só que, vamos trabalhar um assunto que talvez você não me indagou aqui. Vamos lá. O médico presta serviço num hospital. Uhum. Quem são responsáveis por essa reparação material? O hospital? Os dois. Então, o hospital também responde por uma falha médica, por um risco médico. Então, ele responde porque ele tem uma atividade econômica nesse meio. Exato. Então, eles têm essas responsabilidades também. Tá. Não só ele, como também o hospital, como o profissional da área. Entendi. Perfeito. Doutor, agora, assim, sobre responsabilidade tributária, né? Então, no campo tributário, muitos médicos acabam tendo algumas dúvidas, né? Quais são os principais erros que os profissionais cometem nessa área? Primeiro erro, não ter uma boa assessoria contábil nessa área. Então, você tem hoje os médicos, com a nova legislação, os médicos hoje é obrigado a entrar no sistema, se for um profissional individual, já emitir o recibo na hora. Então, ele tem que entrar lá e já faz a contabilidade de recibo. Então, ele pode fazer isso profissionalmente. Ou ele pode constituir uma empresa individual profissional, aonde a tributação mais menor e ele vai também emitir os seus relatórios. Então, uma assessoria contábil de um especialista na área médica é muito importante. Porque vamos supor que daqui a pouco você está individualmente fazendo prestação individual. Daí a pouco você já está com volume de faturamento grande, você já tem 2 ou 3 ali junto. Então, você já vai montar uma clínica. Então, você põe ali uma sociedade de médico de concessão. E tem outra sociedade de médico individual que faz convênio com o hospital. Então, o que acontece? O médico presta serviço como um terceiro para o hospital. Então, ele também tem que ter essa relação Aí, nessa relação, tem que haver um contrato de prestação de serviço do hospital com o médico, né? O médico vai prestar serviço lá, especificamente nas áreas estabelecidas, aonde vai estar. Então, o planejamento hoje, a gente chama o planejamento não só fiscal, contábil e tributário, porque tem determinados regimes tributários que você economiza tributo e você contabiliza tudo. Tá bom? Mas é necessário hoje, houve muitas emissão de recibos assim não idôneos e que a Receita autuou muitos médicos e muitos profissionais da área médica. Então, hoje, não só médica, como dentista, psicólogo, todos eles não podem mais deixar de emitir a nota fiscal. Então, mas tem muitos, principalmente nesse âmbito do particular, que quando você é um paciente, muitas vezes eles não querem emitir essa nota fiscal. Então, mas aí é que está o detalhe. Será que ele está bem assessorado? Porque ele vai receber o recurso. Onde ele vai pôr esse dinheiro? Hoje, todas as contas bancárias, elas estão passando pelo crivo do controle da Receita Federal. Então, se você vai receber um recurso de um valor montante assim considerável, vou receber R$10.000 por fora para pagar aqui um tratamento por fora. Como é que ele vai fazer com esse dinheiro? Hoje, ninguém anda mais. Porque se você for sacar R$10.000 no boca do caixa hoje, você tem que explicar lá por que você está sacando aqueles R$10.000. Aí você vai depositar R$10.000 lá, você vai ter que informar o CPF que está depositando R$10.000. Então, eu digo assim, a sonegação de informação de receita já acabou. Quem continuar vai sofrer um risco muito grande e tudo aquilo que ele ganhou ao longo da vida, ele vai ter que pagar uma multa de 100% que ele deixou de contribuir. Então, eu não recomendo a nenhum profissional a não se legalizar, tá? Seja ético, faça o seu serviço. Se você que tiver cobrar um pouquinho mais caro por causa do imposto, cobra um pouquinho mais caro por causa do imposto. Infelizmente, hoje, a maioria dos médicos prestam serviços a planos de saúde. Então, ele está limitado àquele padrão da tabela lá. Mas se você vai prestar um serviço particular, por exemplo, esses tempos atrás eu precisei fazer uma consulta com um especialista de uma área que não tinha no meu plano. Tive que me sujeitar a pagar o especialista. Primeira pergunta, doutor, eu vou te pagar com Pix. E aí? Eu emito a nota fiscal. Então, você vê que ele era um profissional organizado, estruturado. Eu fui fazer um tratamento dentário que eu precisava fazer, só que
esse tratamento dentário, poucos planos te dão, nem, quase nenhum, né? Eu falei, eu vou fazer o tratamento, vou pagar com Pix, como é que faz? Não, eu vou te dar a nota fiscal. Então, a gente vê que tem muitos profissionais já estruturado, organizado. Então, para quem está começando a carreira, sempre é bom ter uma assessoria contábil e não só jurídica e fiscal para poder ter uma regularidade, né, para poder ter a contabilidade correta, o fluxo de caixa correto, o investimento correto. Né? Então, isso hoje, para quem é dono de uma clínica, né, o médico que ele responde por um CNPJ, esse é um dos cuidados que ele tem que ter com o fisco ou tem mais alguns outros? Não, tudo isso que eu acabei de pôr é os cuidados que ele deve ter. Né? Então, Tá. seja ele uma clínica, seja ele um profissional individual, seja ele uma sociedade de médicos. Talvez você pode fazer uma sociedade médica que não tenha clínica, mas Tá. eles têm lá uma variedade de especialidade que cada um vai prestar o serviço individual. Sim. Né? Eles alugam o seu espaço e cada um divide ali a sua responsabilidade. Tá. Vamos voltar no prevenir, né? Então, o senhor costuma dizer que o prevenir é a melhor situação, né? Sempre o melhor caminho, inclusive no aspecto jurídico. Tem mais alguma coisa que o senhor queira complementar de quais práticas simples o médico pode adotar no dia a dia para evitar responsabilidades desnecessárias? Nunca trabalhar estressado. Porque o médico que trabalha estressado, ele não vai ter controle emocional e muitas vezes vai cometer algum equívoco. Então, não trabalhe estressado. A gente vê alguns profissionais de alta capacidade, muitos profissionais muito importantes aí, e que eles não têm agenda. Então, eles trabalham. Outro dia eu estava... Não é todo dia, não. Aquele dia que nós estávamos ali na comemoração da revista, um médico tinha agendado com um dos seus clientes para atender o paciente às 10 horas da noite. Aí eu falei assim, esse médico está louco. Como é que você vai atender um paciente às 10 horas da noite? Quer dizer, como é que você está fisicamente? Como é que você está emocionalmente? Porque você sabe que quando você atende um paciente, você trata com a dor do paciente. E quando você trata com a dor do paciente, isso mexe com você. Eu falo que nem eu como advogado, eu também trato com a dor de uma pessoa que necessita de um advogado. Então, muitas vezes, eu preciso trabalhar a questão mental, porque a hora que eu tenho que sair do meu escritório, eu não posso carregar a dor do paciente, não posso, mas demorei para mim fazer esse desenvolvimento mental para não carregar. A gente sabe, a gente não pode deixar de ter empatia com o paciente. Mas eu não sei qual é o mais grave, se é o médico com o paciente com a empatia da dor, se é o cliente que precisa de um advogado que está passando com problema, seja ela jurídica. Tá. Então, a empatia é muito importante. Nunca estar atendendo o paciente no limite físico, mental, emocional, porque eu acho que essas coisas é muito importante. Entender que o outro é humano e você também é humano. Não olhar para o paciente com o cifrão, né? Porque com muita gente olha para o cifrão, você deixa de ser o humano, né? Então, a gente tem que ser muito humano. E eu lembro um dia, um médico, dando um depoimento dele, achei isso muito interessante, que ele entrou num centro cirúrgico, quem deu o depoimento foi um paciente. O médico falou assim, eu vou fazer um trabalho no seu corpo, mas é muito arriscado. Você me permite eu fazer uma oração pedindo para que Jesus participe do nosso tratamento médico? Que lindo. Então, eu falo assim que, queira ou não queira, a gente sempre tem que ter acompanhamento espiritual do Deus que a gente conhece e crê. Sim. Eu lembro que o Dr. Domingo Braille, eu tive assim, muito contato com ele, com a família dele. Inclusive, a esposa dele foi minha professora no ginásio. Eu lembro que um dia eu estava na casa dele, né, e conversando com ele, muito nessa questão espiritual, ele estava dando um depoimento assim, que todos os pacientes que tinham mais intimidade com Deus, a recuperação deles era muito mais rápida do que aqueles que não tinham. Então, ele sempre, quando ele atendia o paciente, ele falava assim, acredita em Deus e busque em orar em Deus para que tudo ocorra bem. Então, eu lembro que o Braille falava isso, que eu lembro que o Braille era um cientista, ele tinha essa dificuldade de entender o sobrenatural para o natural, né? Mas, como ele já estava assim, ele falava que ele, ao longo da vida dele, ele observava que aqueles pacientes que tinham mais fé, que tinham mais oração, se curava mais rápido. A recuperação do tratamento era muito mais rápida. Então, eu falo que o médico, ele não pode ver as coisas só na questão humana. Ele tem que ter a questão também muito ligada ao sobrenatural, que é aquele que nos criou. Então, pô Deus na situação. Eu lembro que um dia o meu pai foi fazer uma cirurgia de um cardiologista, muito famoso aqui em Rio Preto, experiente, profissional,
e eu estava acompanhando o atendimento. O médico foi falando com meu pai assim, bem de aspecto de fé. Ele falava muito da fé. Falou, tenha fé em Deus, que tudo vai dar certo. Tenha fé em Deus, que Deus vai pôr a mão, vai cuidar das minhas mãos. Então, quando você fala isso, você traz paz ao coração do paciente e confiança. Força. Entendeu? Esperança. Doutor, como advogado, né, hoje nós temos aqui uma cidade que forma, segundo um estudo que teve recentemente, quase 1.000 médicos por ano. Essa nova geração de jovens que vem vindo por aí, que muitos não têm mais aquele valor de cuidar do paciente, né, mas está visualizando muito o dinheiro, o status. Como advogado, qual que é o conselho que o senhor deixaria para essa classe nova que vem chegando? Essa classe nova que vem chegando, primeiramente, a gente tem que fazer com que eles enxerguem o ser humano que eles estão tratando. Não só isso, porque o que acontece? Muitos estão se qualificando como médico no estresse, porque hoje a medicina é quase que 8, 12 horas por dia de estudo, né? Eles não têm tempo com a família, eles não têm tempo de se socializarem e ficam se concentrados muito no estudo. Apesar que o excesso de eles têm muitas informações, muito conhecimento, mas eu sempre falo que essa nova geração tem que aprender um pouquinho lá com o subúrbio, lá com as pessoas mais necessitadas. Então tem que começar de baixo. Então quando você vem de uma família economicamente bem, Favorecido. você não olha com um olhar de compaixão. Então toda essa nova geração, elas têm que olhar para as pessoas com um olhar de compaixão. E tudo isso depende muito da forma que você foi criado e educado. Então, nós temos muitos médicos hoje que, infelizmente, são mais viciados em termos de drogas para se manter acordado do que... Como é que você vai ser, né, vai prestar um atendimento médico? Então, eu falo para essa geração nova que está aí. Cuide da sua saúde. Primeiro. Cuide da sua saúde. Depois, tenha um espírito de compaixão no coração e se qualifica adequadamente. Então, a gente tem muitos profissionais que estão hoje atuando profissionalmente que ainda precisa melhorar a sua qualificação, não só a qualificação de conhecimento, mas eu falo a qualificação de prática, ver lá, pôr a mão, ver a situação lá da situação. Então, é muito importante, como diz assim, menos é mais. Exato. E tem um bom suporte nessas questões de direito, contábil, né? Uma boa assessoria eu falo assim nessas áreas. Eu falo aqui, eu sempre falo nas rodas de network. A mulher precisa sempre de um ginecologista e também um dentista, porque essas coisas acontecem fora da hora, né? Não muito diferente, o homem precisa de um urologista, também de um dentista. Exato. Mas todos nós precisamos de um advogado, porque você não sabe o que vai acontecer. Exato. Se a gente não tem assim noção. É muito importante a gente ter relacionamento e amizade com um profissional. Não só de amizade, porque se você for contratar um profissional continuamente, ele tem um custo para você, mas é muito importante você ter amizade com um profissional da área do direito, maduro e experiente. Porque nós, advogados maduros e experientes, já vimos muitas situações que a gente pode aconselhar a prevenir certas atitudes, certas decisões. Né? Não é só na área do exercício da profissão. Você está na rua, daqui a pouco bate o carro lá, atropela alguém, mata alguém. Você vai precisar de um advogado. Com certeza. Tá certo? Você está prestando serviço lá, você tem lá um paciente, a gente vê muito disso nos hospitais, as pessoas chegam lá, não tem plano de saúde. E precisa fazer o atendimento. Aí o hospital faz você assinar um contrato, faz você deixar lá um cheque predatado, alguma coisa assim, para você se submeter ao tratamento. Só que muitas vezes a pessoa, pela necessidade, não tem condição de assumir o pagamento. Depois você tem que buscar recuperar esse recurso, mas você tem que entrar com ação de cobrança. Então, normalmente, você precisa de um advogado. Vamos supor lá que o advogado tem lá uma clínica, que dentro da clínica ele tem funcionários, ele tem auxiliar de enfermagem, ele tem outros profissionais de limpeza, e dentro da clínica ele tem uma relação de trabalho. Então, um advogado que tem um profissional médico, que tem vários profissionais de outras áreas, ele precisa ter um advogado que possa aconselhar ele como
tratar a relação de empregados com o seu negócio. Sim. Tá? Você tem relações trabalhistas ali no meio. E muita gente não presta atenção. E muitas vezes exagera nas horas de trabalho, por causa da demanda. Então, é muito importante você ter um advogado para te auxiliar, não só na área médica dos contratos, na relação de consumo, mas também na relação de patrão e empregado, ou empregado em patrão, Sim, entendeu? Empresa ou empregado. Então, essas coisas todas. E também uma boa assessoria que vai te orientar nos investimentos na questão tributária, como organizar a sua empresa, como manter a sua empresa, essas coisas todas. Maravilha. Perfeito, doutor. Doutor, quero agradecer imensamente É um a sua professor, na participação. verdade, né? Um É o que professor. eu falei, é uma Isso. aula, né, para quem realmente é necessário, né, que a gente vê cada vez mais esses erros acontecendo e conforme as coisas estão acontecendo, estão evoluindo, essa pressão, esse imediatismo também, as pessoas acabam não se conscientizando sobre tudo isso, né, sobre a importância. E às vezes a gente paga caro por não ter prevenido. Não, foi uma honra estar aqui com vocês, obrigado Não, pelo é nosso. convite. Espero ter deixado aí a população da área da médica, na área da medicina, não só da questão odontológica também, na área da psicologia, sociologia, né? Algumas poucas informações que a gente possa conhecer, né? A gente não trouxe aqui tudo que a gente pode informar, porque o tempo é curto, mas é muito importante você ter um bom profissional ao seu lado, né? Uhum. Se você não puder casar com um, contrata um. Legal, Casa doutor de Neumann. outra forma, né? Isso. E deixando assim, sempre falo para todos os profissionais, né? A nossa vida é passageira. Sim. Nós temos um tempo aqui. Acredita sempre no seu exercício, desenvolver o seu dom, o seu talento do melhor possível. Sim. Então, faça o melhor que você puder, como se fosse para você mesmo. Faça o melhor para o Isso. próximo, né? Isso. Não pense no melhor que você vai fazer, mas pensa no bem que você está fazendo Sim. para o próximo. Quando você pensa no bem que você está fazendo para o próximo, você vai fazer aquilo que Jesus nos ensinou, amar o próximo como a si mesmo. Então, quando você ama o próximo, você tem paciência com o próximo, você tem compaixão com o próximo, tenha certeza que você vai colher, primeiramente, do céu e depois aqui na terra. Com Com certeza. certeza. Muito Ai, obrigado, que legal, doutor. Deus abençoe. Obrigada, amém. Abraço. Amém a todos nós. Lari, obrigado pela companhia. Obrigada, Rô. E nós vamos ficando por aqui. Depois dessa aula que nós tivemos, atenção, você que é médico, voltado para a área da saúde, esse episódio faz muito sentido para você. Porque aqui nós estamos também além da página. Um abraço e até a próxima.